Olá, professor, tudo bem? Aqui é o Murilo. Vou apresentar aqui o meu trabalho. Bom, começando aqui pelo arquivo.h, nós temos a criação de duas estruturas, uma chamada tnode, outra chamada endereço, que a tnode é basicamente a minha árvore contendo os ponteiros para a esquerda, para a direita e para o pai, e aqui endereço é onde eu estou guardando os dados do arquivo .csv ali. Passando por arquivo.c, que é onde a mágica acontece, primeiro eu tenho aqui a leitura do meu arquivo, tá? Então eu estou abrindo ele, verificando se ele foi aberto de fato. E aqui eu tenho a criação desse vetor de char, que basicamente é o que eu estou considerando de tamanho por linha. Então eu considero que cada linha tem aqui no máximo 70 caracteres. E aqui eu faço a leitura do arquivo, percorrendo linha por linha, instanciando uma estrutura do tipo endereço e guardando dentro dela todos os dados que estão ali naquela linha. Quando eu tenho isso pronto, eu passo então para a AVL insere, que é uma função que insere na AVL, né, como o nome sugere. E para ela eu passo o ponteiro da árvore junto com essa estrutura que foi criada e preenchida aqui em cima, tá? Como isso aqui está dentro de um while, e esse while percorre todas as linhas do arquivo, essa inserção ela lê o arquivo inteiro e passa para a AVL. Aqui dentro da AVL insere, tá? O que é mais relevante que eu alterei é a questão do ponteiro para o pai de tnode, porque ele começa aqui como nulo e depois ele é atualizado aqui dentro caso o ponteiro seja diferente de nulo. Tá? Então eu vou explicar isso aqui rapidinho. Apenas para início, fazendo um adendo, eu estou considerando aqui um auxiliar para fazer todas as operações, porque se eu fizesse diretamente com o parv que está aqui em cima, daria problema, né? Porque ele está sendo passado por referência, então eu poderia perder a referência ali da minha árvore. Então por isso que eu estou usando o auxiliar para tomar esse cuidado, tá? Mas vamos lá, falando sobre o ponteiro para o pai de tnode em si, eu vou utilizar aqui um recurso de desenho, né, para ficar mais fácil. Vamos imaginar o seguinte exemplo: você quer inserir um nó na árvore, mas a árvore está vazia. Então é o primeiro nó. Você faz o quê? Simplesmente chega e insere, né? A árvore fica assim. Percebe que não tem nada aqui acima. Então, o ponteiro para o pai de A, que acabou de ser inserido, é nulo, que é o que acontece bem aqui nessa parte. É nulo. Mas agora vamos supor que você quer inserir o nó B. O nó B vai ser inserido, beleza, mas ele vai perceber que já tem um nó na árvore, que é o A. Então, ele vai verificar aqui, ó, que não é nulo. Então, ele vai entrar aqui dentro e a primeira coisa que ele vai fazer é atualizar o ponteiro para o pai. Então, quando eu for inserir o B, antes de eu inserir de fato, ele vai chegar e vai guardar essa referência do pai. Ele vai falar, olha, o pai do B que vai ser inserido é o A, tá? Que é o que ele faz aqui. E depois ele verifica se vai para a esquerda ou para a direita e então insere de fato o nó que está sendo inserido. Aqui eu vou colocar a esquerda porque é só um exemplo e fechou a inserção. Então ele inseriu o nó e guardou a referência dele, para o pai dele, né? Como isso aqui está dentro de um while, vai ficar sendo percorrido até ele encontrar o local que vai ser inserido aquele nó, né? E vai fazer a atualização do ponteiro para o pai, que é o controle, né, necessário. Depois que ele faz isso, então ele faz uma lock e aloca de fato. Aqui é bastante importante também a questão do rebalanceamento, porque aqui dentro também tem que controlar esse ponteiro para o pai. Temos a função rotação à direita, rotação à esquerda, que mexe na estrutura da árvore, então precisa desse controle. Tá? Eu vou mostrar aqui em cima. Percebe então que eu utilizei o código que o senhor tinha disponibilizado. A única alteração que eu fiz foi em relação ao ponteiro para o pai mesmo, né? Que é para atualizar o ponteiro para o pai do nó que está sendo mexido ali na rotação, que é o que faz aqui e é o que faz aqui também na rotação à direita, tá? Eu vou mostrar no desenho que fica mais simples de entender. Vamos supor que a gente tem isso aqui, o A, o B e o C aqui embaixo. Percebe que está desbalanceado, porque se a gente fizer a subtração, isso aqui me dá módulo de 2, tá? Então precisa rebalancear. Rebalanceando, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o B, a gente vai ter o A e a gente vai ter o C. Com isso, vamos observar o seguinte, o ponteiro para o pai de A antes era nulo, e o ponteiro para o pai de B antes era A, e para o pai de C era B. Quando a gente fez o rebalanceamento, isso aqui ficou nulo, isso aqui ficou B, e isso aqui ficou B também. Então percebe que o ponteiro de A e o ponteiro de B foi alterado. Tá? O de C continuou mesmo, mas o de A e o B alterou. Então, é justamente esse controle que eu estou fazendo aqui nessas funções.
que é para pegar esses nós que estão sofrendo a rotação e atualizar o ponteiro para o pai deles, para que mantenha a estrutura da forma correta. Aqui em cima a gente tem outras funções importantes, a VL cria, altura e max, mas elas eu não alterei, então não vou dar tanta ênfase assim. Outra coisa importante é essa aqui do encontrar sucessor, que ela recebe a árvore e retorna o ponteiro para o nó sucessor, é esse que você recebeu aqui em cima, tá? Basicamente a ideia aqui é o seguinte, eu verifico se esse nó que foi recebido aqui, ele contém um filho à direita, porque se ele tiver, a gente pode utilizar daquele conceito de uma VL, que diz que o sucessor de um nó é o menor valor da subárvore à direita dele. Então o que isso aqui faz? Ele vai à direita e depois ele vai percorrendo para a esquerda até encontrar o último valor e retornar ele. Agora, caso não tenha um filho à direita, a gente entra naquele caso do vídeo que o senhor disponibilizou. Então eu tenho que fazer esse tratamento aqui, que é basicamente pegar esse nó que você recebeu e ir caminhando pelo ponteiro do pai dele até você encontrar o sucessor. Então é o que isso aqui está fazendo. Enquanto essa condição for válida, né, que é a condição para ir subindo pelo ponteiro do pai, a gente vai subindo. Quando a gente parar de subir, que é quando isso aqui parar de ser aceito, né, parar de ser verdadeiro, ele vai retornar porque é onde encontrou o sucessor de fato. Isso aqui é bem legal. Outra função é a do find by sep, que ele recebe o ponteiro da árvore e também o sep que você quer encontrar. Primeira coisa, ele verifica se o ponteiro é nulo. Se for nulo, pode significar duas coisas. Ou a árvore nem foi inicializada, então não tem nada ali. Ou ele percorreu pela árvore por completo e não encontrou nada. Também vai cair aqui nesse if. Agora, caso não seja nulo, né, ele vai verificar aqui nesse else. Ele vai verificar, olha, o ponteiro, o nó, não é nulo. Então tem alguma coisa ali, a gente verifica se essa coisa, que é o CEP, é igual ao CEP que eu estou buscando. Se for, retorna, porque você encontrou. Se não for, a gente tem que verificar se vamos para a esquerda ou para a direita e daí chama a função recursivamente aqui embaixo. É isso. Essa função aqui faz a mesma coisa, a diferença é que em vez de retornar, ele simplesmente mostra na tela. Tem essa daqui, que é a find by CEP range, ela recebe o ponteiro da árvore, pega dois valores do usuário, faz uma validaçãozinha para saber se de fato o número inicial é menor do que o final, né? Porque o intervalo é uma regrinha, né? Só para verificar mesmo. E daí aqui é onde a mágica acontece. Qual que é a ideia? Bom, eu tenho o CEP inicial do intervalo e o CEP final do intervalo. E eu quero tudo que está entre isso, né? Qual que é a ideia então? Eu pego o t-node, que representa o CEP inicial do intervalo, e vou percorrendo pelo sucessor dele. Porque se eu sei qual que é o CEP inicial do intervalo, eu tenho uma garantia de que não vai ter ninguém para trás dele, porque ele é o primeiro. E se eu quero buscar pelos outros, que são os próximos, até chegar nesse último, que é o maior do intervalo, é só eu indo pelo sucessor. Daí eu verifico se o CEP que está ali pertence ao intervalo, se pertencer eu mostro, que é o que está acontecendo aqui. Ele vai percorrendo, né, através aqui desse encontra sucessor, verifica se o CEP desse t-node que você encontrou de fato pertence ao intervalo, se sim ele mostra, tá? Essa é a ideia. Aqui mostrar endereços é simples, eu basicamente percorro a AVL e vou mostrando tudo, é para mostrar todas as coisas, tá? A AVL libera, ele desaloca da memória minha árvore por completo. E a função main, tá? Que é onde eu chamo as coisinhas através de um menu. Eu vou mostrar aqui na prática para ver que está funcionando, né? Sempre bom. Então vamos lá. Primeiro, utilizando aqui essa função 2, que é buscar por um CEP. Vou pegar um CEP aleatório aqui, tá? Sei lá, esse aqui, ó, por exemplo. Tem que retornar Gerenal, Dimas, cidade, jardim, sei lá o quê. Beleza? Vou pegar mais um aqui, aleatório. Pou. Beleza. Eu nem vi qual que eu peguei, mas vamos lá. Depois dá pra ver no vídeo. Opa, como é que eu cliquei na função errada? É pra clicar na duas, né? Na função 2. Depois a gente mostra a 3. Então, beleza? Retornou aqui, ó. Que era bem essa daqui. Belfort roxo. Beleza? Vamos testar outras funções também. Vamos testar aqui a função 3, que busca por intervalo de CEP.
Eu lembro que olhando o arquivo eu vi que lá embaixo tem um intervalo legal, que é esse aqui que começa com 0,2. E tem um outro aqui em cima que começa com 0,2 também, olha, bem aqui. Então quero tudo entre esses dois. Bom, já retornou. Legal. Bom, testar contra intervalo aqui. Vamos dar uma olhada. Tá, tem, sei lá, esse carinha aqui. Começa com 0,6. Opa, deixa eu inicializar o código aqui. E daí tem um aqui em cima, né? Que eu, pelo que eu vi, tem 0,6 também. Tá. Na verdade, eu vou pegar esse aqui de 0,9 para dar um intervalo um pouquinho maior. Olha lá, bastante coisa. Tá. E é isso. É outra coisa legal de mostrar também é outra função ali, que ela passa por todos os nós e mostra tudo. Então, vai mostrar bastante coisa aqui. Mas ele mostra, né? Percorre todos os áreas do arquivo. E daí aqui ele já não mostra só o CEP, né? Ele mostra a estrutura como um todo. É isso, tá mostrando aí, mas é muita coisa, então vou parar. Bom, acredito que de funções do código o que é interessante mostrar são mais essas mesmo, né? Eu vou só refazer a número 2 porque eu tinha clicado errado uma hora ali, né? Só para confirmar mesmo que funciona. Vou pegar essa daqui, ó. Cidade Paulista, 18093. Cidade Paulista, 18093. Então é isso, professor. Vídeo feito. Um grande abraço. Até mais.